As cataratas do Niágara são algumas das maiores, mais belas e famosas quedas de água do mundo. Elas são constituídas por um grupo de 3 quedas de água no extremo sul do desfiladeiro do Niágara, abrangendo a fronteira entre a província de Ontário, no Canadá, e o estado de Nova York, nos Estados Unidos. As cataratas são formadas pelo Niágara, que drena o Lago Erie para o Lago Ontário. As cataratas do Niágara são famosas pela sua beleza e são uma valiosa fonte de energia hidrelétrica. O equilíbrio dos usos recreativos, comerciais e industriais tem sido um desafio para os administradores das quedas desde o século XIX. Uma das principais atrações turísticas das cataratas do Niágara é o Whirlpool Aerocar, um passeio inesquecível sobre as águas vibrantes do rio Niágara. Vislumbra-se vistas espetaculares do redemoinho do Niagara Whirlpool e as corredeiras do rio. Em 1913, o Niagara Parks foi abordado por um grupo de empresários espanhóis interessados em construir um novo teleférico que levaria os visitantes através do Whirlpool do Niágara. Proporcionaria uma perspectiva inteiramente nova do desfiladeiro, com vistas abertas para o fenômeno natural abaixo. Quem foi o designer do Aerocar nas cataratas de Niágara? O autor foi Leonardo Torres Quevedo, engenheiro civil e matemático espanhol do final do século XIX e início do século XX. Torres foi pioneiro no desenvolvimento das máquinas de controle por rádio e de cálculo automatizado, bem como nos princípios de operação de controle remoto sem fios. Foi um inovador, projetista de dirigíveis e cabos aerostáticos como o Whirlpool Aerocar, localizado nas cataratas do Niágara. Foi autor de um grande número de patentes em todo o mundo. Recebeu inúmeras honrarias em reconhecimento a seus serviços à ciência e à sociedade. Foi presidente da Real Academia de Ciências Exatas, Físicas e Naturais em Madrid em 1910. Em 1920, ingressou na Real Academia Espanhola e na Academia Francesa de Ciências. Foi nomeado doutor honoris causa da Sorbonne, em Paris, em 1922. A experimentação de Torres na área de cabos teleféricos começou já em 1887. Em 1907, Torres construiu o primeiro cabo adequado para o transporte público de pessoas no Monte Ulia, em San Sebastián, Espanha. O problema da segurança foi resolvido através de um sistema engenhoso de múltiplos cabos de apoio. O projeto resultante foi muito forte e resistiu perfeitamente à ruptura de um dos cabos de suporte. Projetado e patenteado pelo engenheiro espanhol, o Whirlpool Aerocar tem subido no desfiladeiro do Niágara desde 1916. Desenhou a atração seguindo os princípios da instalação semelhante em San Sebastián. Embora viaje entre 2 pontos da costa canadense, esse antigo teleférico irá levá-lo através da fronteira internacional entre o Canadá e os Estados Unidos um total de 4 vezes, devido à forma das curvas do rio. O carro transportaria até 40 passageiros de cada vez e seria suspenso 76 metros acima da água por uma série de cabos de aço. A tensão das linhas do cabo era para ser mantida por um contrapeso de 10 toneladas alojado no seu terminal Thompson Point. O carro é alimentado por um motor elétrico de 37 kW e viaja a aproximadamente 7 km por hora. A construção começou em 1915 e as operações iniciaram em 8 de agosto de 1916. Os primeiros passageiros incluíam dignatários espanhóis e o carro foi adornado com bandeiras de 4 nações: Canadá,
Espanha, Estados Unidos e França. Em 1984, a atração sofreu melhorias substanciais para modernizar seus componentes mecânicos. No entanto, a carruagem não foi alterada, com o intuito de preservar a sua integridade histórica. Por mais de 100 anos, sem acidentes dignos de menção, o histórico Whirlpool Aerocar tem oferecido aos passageiros vistas espetaculares do redemoinho Niagara Whirlpool e as corredeiras das Águas Brancas do rio Niágara. Outras obras de Torres Quevedo foram relacionadas ao projeto e à construção de dirigíveis aerostáticos. Desde 1902, desenvolveu um novo tipo de dirigível com uma estrutura interna de cabos flexíveis que dava rigidez ao dirigível através da pressão interior. Em 1905, construiu o primeiro dirigível espanhol para o Exército e, desde 1911, começou a colaboração entre Torres e a companhia francesa Astra. Os dirigíveis Astra-Torres foram amplamente utilizados durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente para a proteção naval e inspeção. Torres também foi pioneiro no campo do controle remoto. Em 1903, apresentou o Telequino na Academia Francesa de Ciências. O Telequino consistia de um robô que executava comandos transmitidos por ondas eletromagnéticas. Foi patenteado em França, Espanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Em 2007, o prestigiado Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos dedicou um marco em engenharia elétrica e de computação ao Telequino. Finalmente, de todo o trabalho realizado por Torres Quevedo ao longo de sua vida, a sua fama mais universal deve-se provavelmente ao seu trabalho em automáticas. Ele fez importantes contribuições para as máquinas algébricas, os antecessores dos computadores analógicos, e máquinas aritméticas, os antecessores dos computadores digitais modernos. Em 1900, apresentou na Academia Francesa de Ciências um relatório com a solução teórica geral e completa para essas máquinas. Também construiu alguns dispositivos eletromecânicos capazes de fazer cálculos matemáticos.